Boa noite. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro reassume presidência e sanciona, sem vetos, projeto de lei que amplia a posse de armas em propriedade rural. Supremo Tribunal Federal autoriza acordo para uso de fundo bilionário da Lava Jato para a Amazônia e a educação. E você vai ver também. Após delação ser homologada pelo Supremo, ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, deixa a cadeia da Lava Jato em Curitiba e vai para casa. Número de vítimas fatais no incêndio do Hospital Badim, no Rio, sobe para 14 após a morte de 2 pacientes idosas. Polícia do Rio cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flor de Lis. O objetivo é esclarecer o assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Governo do Irã afirma que não vai conversar com os Estados Unidos após ter sido acusado de participar dos ataques às instalações de petróleo da Arábia Saudita. Estas e outras notícias você acompanha em instantes do Rede TV News. O Senado decidiu recuar no projeto aprovado na Câmara dos Deputados que altera a legislação eleitoral. Nós vamos a Brasília com a repórter Carolina Aguiar, que tem as informações. Boa noite, Carol. Afinal, o que está acontecendo? O que aconteceu, Carol? Será mantido esse teto que nós estipulamos no acordo para que possamos votar. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, o que a gente viu aqui no Senado foi uma resistência tremenda ao projeto que veio da Câmara. E por que essa resistência tão grande a esse texto? Porque os senadores avaliaram que ele poderia aumentar o fundo eleitoral, ou seja, o dinheiro público que é gasto na campanha eleitoral. E também porque ele poderia diminuir a transparência da prestação de contas e do uso desse fundo eleitoral. Por isso, não teve acordo de jeito nenhum para o Senado votar essa proposta que veio da Câmara. E aí, o que os senadores fizeram? Eles levaram esse texto correndo para a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. Lá eles tiraram todas as mudanças que a Câmara fazia, jogaram tudo fora, tudo no lixo. E determinaram apenas o seguinte, que haverá um fundo eleitoral para financiar a campanha de 2020. E aí foi feito um acordo para que a Comissão Mista de Orçamento determine que esse valor do fundo eleitoral seja igual ao de 2018, ou seja, de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E aí a CCJ votou esse texto rapidinho e ele já está aqui no plenário do Senado sendo discutido, deve ser votado logo mais. E aí, como ele foi alterado, ele vai ter que voltar para a Câmara, que inclusive pode fazer novas alterações. E a gente está vendo essa correria aqui no Congresso, porque para qualquer regra valer para a eleição do ano que vem, elas têm que ser aprovadas até um ano antes, ou seja, até o dia 3 de outubro. Então já está pertinho e aí o texto ainda vai ter que voltar para a Câmara e ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro nesse prazo. Por isso, essa correria toda. Mas vamos ver quais eram as polêmicas desse texto e como foi o dia aqui no Senado, a reportagem. Na semana passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já havia tentado colocar a proposta em votação, mas o plenário reagiu e o projeto foi retirado da pauta. Hoje, a votação chegou a ser adiada mais uma vez, mas uma reviravolta fez com que o texto fosse às pressas para a Comissão de Constituição e Justiça. Uma das principais polêmicas do projeto de lei é em relação à possibilidade de aumento dos recursos do fundo eleitoral. O texto retirava da lei o percentual de 30% de direcionamento das emendas parlamentares para o fundo. Na prática, a decisão do quanto poderia ser direcionado para os candidatos seria tomada a cada ano na lei orçamentária anual. A política, a sociedade brasileira definiu, através de uma legislação, a proibição da doação empresarial para campanhas eleitorais. Se imaginou outro modelo, o financiamento público de campanha, assim como em outros países. E agora querem tirar até esse direito de vereadores e prefeitos no Brasil de terem condições de financiarem as suas campanhas com o mínimo necessário, feito pelos partidos políticos. E muitos, inclusive, que falam
contrários à matéria se beneficiaram dela. O fundo eleitoral não é tratado nesse projeto. As pessoas acham, foi dito que seria aumentado, não se trata disso no fundo, nesse projeto. Esse projeto diz, tira-se os 30% das emendas de bancadas e aquele recurso que era destinado através das inserções partidárias. Também foi muito criticada a falta de transparência nas eleições que a nova lei poderia criar. O texto autorizava que as prestações de contas pudessem ser feitas em sistemas diferentes, o que dificultaria a fiscalização pelos tribunais eleitorais. E ainda deixava que os candidatos fizessem alterações nos dados até o momento do julgamento das contas de campanha. O objetivo de dificultar a fiscalização da aplicação do dinheiro público e que abre brechas para o Caixa 2 e, mais do que isso, torna fácil elevar os valores do fundo eleitoral, já que se retira a limitação de 30% do valor das emendas de bancada. Em tese, nós poderíamos chegar a um fundo eleitoral de mais de 8 bilhões de reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticado por ter votado o projeto às pressas, defendeu a proposta. Eu acho que está tendo muita espuma para pouco problema. Tem um problema em relação à questão dos advogados, que eu acho que a interpretação está errada, de que vai poder pagar advogados de ação criminal. Do meu ponto de vista está errado, da minha assessoria também. Mas se esse é um problema, o Senado pode resolver esse problema. Agora, tirando isso, que vai diminuir a transparência, não tem nada ali do que diga que vai estimular a Caixa 2. As reações da sociedade, até entre políticos da Câmara e no Senado, foram pesadíssimas. Veja só, falta verba até para educação e saúde, e aí vem uma ala do Congresso, aliás, com bastante conteúdo, com muita gente, e tem o desplante de promover um aumento brutal de despesas com política, com partidos políticos. Além disso, essa proposta de flexibilização das prestações de contas é de uma imoralidade absoluta. E seus defensores ainda têm coragem de olhar no espelho. Isso é uma vergonha. Após 9 dias afastado, o presidente Jair Bolsonaro reassumiu o cargo. Na volta ao trabalho, ele sancionou a lei que amplia a posse de arma de fogo para produtores rurais em toda a extensão da propriedade. O entra e sai de carros no Palácio da Alvorada começou logo cedo. O primeiro a se reunir com o presidente Jair Bolsonaro foi o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Também na residência oficial, no início da tarde, em um evento fechado à imprensa, o presidente participou da primeira cerimônia após a cirurgia para a correção de uma hérnia no local em que levou uma facada no ano passado. Bolsonaro sancionou a lei que garante a posse de arma de fogo aos produtores rurais em toda a extensão da propriedade. Até então, a arma só podia ser mantida na sede do local. A mudança na lei atende a um pleito antigo da bancada ruralista. Como hoje era o prazo limite para sancionar essa lei, né, ele fez questão pessoal de que ele assinasse. E por isso foi feito esse ato. Nós não estamos armando o campo. Nós estamos criando condições de direito, né, à vida, de garantir a vida das pessoas, né, que é o direito de legítima defesa, que está na Constituição e que é importante. E que hoje não existe, porque quem está preparado, organizado, instrumentalizado são os criminosos. O presidente Jair Bolsonaro também sancionou outros 3 projetos hoje. Um deles determina que agressores serão obrigados a ressarcir ao Estado os custos de atendimento com as vítimas de violência doméstica e familiar. Apesar de o médico responsável pela cirurgia do presidente afirmar que a recuperação está ótima, ainda não há previsão para que Bolsonaro volte a despachar do Palácio do Planalto. Na sexta-feira, o presidente passará por uma nova bateria de exames. Na próxima semana, está prevista a participação de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Ainda nos Estados Unidos, o presidente deve se reunir com empresários no Texas. Terminou hoje o mandato de Raquel Dodge no comando do Ministério Público Federal. Dodge fez um balanço das ações dela durante os 2 anos em que atuou como Procuradora-Geral da República.
Ao vivo de Brasília, o repórter Eric Klein tem mais informações. Boa noite, Eric. Oi, Boris. Muito boa noite a você também, a Amanda, a todos que nos acompanham. Olha, a Raquel Dodge apresentou números da gestão dela e fez um balanço positivo dos 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Mas Dodge teve um mandato marcado por uma queda de braço interna. Ela saiu criticada e desgastada do comando do Ministério Público depois de alguns procuradores da Operação Lava Jato terem entregado os cargos por discordância em relação à atuação dela. Dodge também enfrentou polêmicas e defendeu posicionamentos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, entre eles a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E antes de encerrar a gestão, tomou uma última medida importante. Apresentou hoje uma nova denúncia no caso Marielle Franco. Vamos ver na reportagem. Raquel Dodge apresentou uma denúncia contra 4 pessoas que estariam tentando obstruir as investigações das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Entre os denunciados está o conselheiro licenciado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. A denúncia é até bastante simples, muito objetiva. Ela diz que Domingos Brazão, valendo-se do cargo e da estrutura de seu gabinete no Tribunal de Contas do Estado do Rio, acionou um de seus servidores, um agente da Polícia Federal aposentado, mas que exercia cargo nesse gabinete, para engendrar uma simulação que consistia em prestar informalmente depoimentos perante o delegado Hélio Christian e, a partir daí, levar uma versão dos fatos à Polícia Civil do Rio de Janeiro, o que acabou paralisando a investigação ou conduzindo-a para um rumo desvirtuado por mais de um ano. Dodge também pediu ao Superior Tribunal de Justiça que o Ministério Público Federal assuma as investigações no lugar do Ministério Público do Rio de Janeiro. Estamos federalizando a investigação sobre quem são os mandantes, não sobre quem são os executores. O que nós verificamos, e é a razão que fundamenta o pedido do IDC, é que há uma inércia e uma dificuldade em investigar e identificar quem são os mandantes, elucidando esta parte da trama criminosa. Primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República, a mineira Raquel Dodge sucedeu Rodrigo Janot. Foi indicada pelo então presidente Michel Temer em 2017, após ficar em segundo lugar na lista tríplice, elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Formada em Direito pela Universidade de Brasília e com mestrado na Universidade Norte-Americana de Harvard, entrou para o Ministério Público em 1987. Em 2009, teve atuação destacada na Operação Caixa de Pandora, responsável por desarticular um esquema de corrupção no Distrito Federal e que levou o governador, na época, José Roberto Arruda, a ser preso preventivamente. Como Procuradora-Geral da República, emitiu quase 40 mil manifestações junto aos tribunais superiores. O subprocurador Augusto Aras foi o escolhido para suceder Raquel Dodge. Assim como ela, Aras também entrou para o Ministério Público em 1987. É doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atuou em processos no Superior Tribunal de Justiça e integrou o Conselho Superior do Ministério Público Federal. O relator da indicação de Augusto Aras na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Eduardo Braga, deu o sinal verde ontem. O parecer será lido amanhã no colegiado, que vai sabatinar Aras na próxima quarta-feira, dia 25. Depois, o nome dele ainda precisa ser aprovado no plenário do Senado. Até lá, a PGR fica interinamente sob os cuidados do vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Alcides Martins. Raquel Dodge tem toda a razão. Os fatos mostram que é preciso federalizar o processo do assassinato de Marielle e Anderson. Após 5 sessões de discussão no plenário do Senado, terminou, na noite de segunda-feira, o prazo para apresentação de emendas à proposta da reforma da Previdência. Foram apresentadas ao todo 77 sugestões de mudanças no texto. O senador Tasso Gereissati, que é o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, vai ler o parecer nesta quinta-feira. Ele pode acatar ou rejeitar essas emendas. Entre as alterações sugeridas estão o acúmulo de mais de uma pensão por morte e novas regras de transição, tanto para os servidores públicos como para os trabalhadores do setor privado.
Uma reforma tão necessária para o país deveria ser trabalhada pelo Congresso todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. Não mata ninguém. Essa lentidão é irritante na medida em que revela a falta de foco nos interesses, nos principais interesses do país. Essa reforma já deveria estar pronta há muito tempo. Quando o projeto interessa aos senhores parlamentares, tramita em um dia. O Supremo Tribunal Federal homologou o acordo que sela o destino dos recursos do Fundo da Lava Jato, formado pelo dinheiro pago pela estatal em multa após um acordo com autoridades dos Estados Unidos. 2 bilhões e 600 milhões de reais serão utilizados na preservação da Amazônia e na área de educação. Na decisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, confirmou os termos que foram acordados entre o governo federal, o Legislativo e o Ministério Público Federal no início do mês. R$1 bilhão será destinado à preservação da floresta amazônica, incluindo ações de combate às queimadas e ao desmatamento. Desse valor, 430 milhões vão ser repassados diretamente aos estados da chamada Amazônia Legal. Os outros 1 bilhão e 600 milhões de reais do fundo da Petrobras vão ser aplicados na área de educação. Os valores estavam bloqueados por uma decisão do próprio Moraes, após a Procuradoria-Geral da República questionar no Supremo a criação de um fundo privado pela força-tarefa da Operação Lava Jato. O dinheiro foi pago pela estatal brasileira como parte do acordo para encerrar as investigações por fraudes contra a empresa nos Estados Unidos. O governo federal autorizou a liberação de mais 63 agrotóxicos. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério da Agricultura, 56 desses agrotóxicos são genéricos, ou seja, têm base em ingredientes ativos em produtos que já existem. Os outros 7 são novos. A pasta diz que o objetivo dos registros é aprovar defensivos agrícolas mais eficientes e menos tóxicos. Com a publicação de hoje, o número de agrotóxicos registrados em 2019 chega a 325. Vale lembrar que a medida não libera a comercialização imediata dos agrotóxicos, que só chegam às prateleiras por decisão das empresas detentoras dos registros. Na esperança de conseguir um emprego, milhares de pessoas enfrentaram fila e sol forte em São Paulo hoje. O mutirão, organizado pelo Sindicato dos Comerciários, ofereceu 4.000 vagas para quem quer voltar ao mercado de trabalho. A seleção começou às 8 da manhã, mas teve gente que chegou bem antes. Que horas você chegou aqui? Às 3 da manhã. Já estava fila? Já tinha bastante pessoas. Eu fiquei 182, eu peguei a senha. Cheguei às 5h30 da manhã. Tá confiante? Tô confiante, né? Nem o calor de mais de 30 graus fez essa multidão desistir. Essa senhora chegou até a passar mal. São milhares de pessoas à procura de emprego. Daqui a gente não consegue enxergar nem o final da fila. O mutirão oferece 4.000 vagas. Para isso é preciso trazer os documentos pessoais, como RG, CPF e o currículo. Todos aqui vão receber uma senha e serão encaminhados ao processo seletivo do RH das empresas que estão contratando. Um emprego, registrado em carteira é tudo que eu quero. Não só ela, mais de 12 milhões e 500 mil brasileiros estão desempregados e esperam uma oportunidade. Por aqui, 42 empresas se mobilizaram para preencher vagas nos setores de comércio e serviços. O salário médio é de R$ 1.500. Muitas pessoas podem, no primeiro momento, não conseguir a vaga por ausência da qualificação. Imediatamente elas já vão para a qualificação. E com o compromisso de acabando a qualificação, que a vaga estará esperando ele. E como diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Para Francine, a ajuda veio rápido. Ela disse que chegou às 3 da madrugada, lembra? Saiu antes do meio-dia com uma entrevista marcada direto com o gestor da loja para trabalhar como operadora de caixa. 1 ano e 9 meses desempregado, não é bom? Você já vim resolver tudo numa vez só. Então acho que amanhã é o pontapé inicial para uma nova vida, uma nova etapa, né? O Eduardo também se deu bem. Conseguiu encontrar uma oportunidade? Estou com 2 entrevistas. Se Deus quiser, tomara que dê certo.
Mesmo com uma pequena redução, o desemprego continua sendo o problema mais grave do Brasil. Com cerca de 12 milhões de pessoas sem emprego, um tremendo drama humano, as reformas que podem ajudar a minimizar essa questão deveriam ser mais rápidas. Há uma pequena reação da economia, mas ainda insuficiente para absorver boa parte dessa mão de obra e nós temos a necessidade de que sejam feitos esforços para restabelecer a confiança do país no exterior, o que pode representar mais confiança e, consequentemente, investimentos do Brasil. Nesse campo, a fala do presidente Bolsonaro na ONU adquire enorme importância. Em entrevista ao É Notícia, o ministro Abraham Weintraub disse que a pasta da educação deve recuperar 2/3 dos recursos congelados pelo governo no começo do ano. As universidades federais foram as principais atingidas pelo contingenciamento de 6 bilhões de reais. O É Notícia, apresentado pela Amanda Klein, vai ao ar hoje à 00:30. O governo trouxe uma boa notícia essa semana dizendo que 15 até 20 bilhões poderiam ser devolvidos, ou seja, gastos descongelados, né? Os ministérios teriam de novo esse dinheiro para gastar. O senhor já sabe me dizer quanto disso vai para a educação? Uma boa parte, a gente deve ter aí uns 70% do que foi congelado, contingenciado, vai ser descongelado. Uns 70% eu acho que uns 4 bi vai ser devolvido. Tá? E isso para quê? Porque as universidades federais foram as principais atingidas. Federal, não, na verdade não. Foi até menos do que a média do MEC. Tá? Então a gente vai descontingenciar dentro do que a gente programou. E essa pergunta é importante, Amanda, porque lá atrás, quando foi anunciado o contingenciamento e houve uma grita geral, vai parar tudo. Não parou nada. Todas as universidades estão funcionando com luz, mas tiveram que fazer cortes, né? Por exemplo, Poxa vida, dinheiro não é deles, é dinheiro nosso. Vai buscar eficiência. No primeiro dia de visita ao Japão, o governador de São Paulo, João Dória, foi recebido pela governadora de Tóquio e fez as primeiras reuniões com os setores bancário e empresarial para atrair investimentos para o estado. Veja na reportagem do correspondente Marcelo Espíndola. O primeiro acordo no Japão aconteceu logo pela manhã. Ficou acertado que o governo do estado de São Paulo, no trabalho em conjunto com a JICA, a Agência do Japão de Cooperação Internacional, vai priorizar 4 áreas: defesa civil, meio ambiente, segurança pública e agronegócio. Por exemplo, na área de defesa civil, o Japão tem uma experiência enorme face a terremotos e a situações climáticas e experiências que são muito úteis, não só em tecnologia, equipamentos, como também na destreza dos seus policiais e daqueles que atuam na defesa civil. Nossa intenção é mandar aqui para o Japão representantes da defesa civil, da Polícia Militar e dos bombeiros de São Paulo, para que possam treinar aqui com aqueles que são especialistas e conhecem profundamente técnicas para salvar vidas. A agência reúne empresas de pequeno e médio porte japonesas que representam cerca de 80% da economia do país. O vice-presidente destacou o bom relacionamento com o Estado paulista, lembrando que a parceria já dura décadas em projetos de abastecimento de água e de despoluição dos rios Tietê e Pinheiros. Ainda pela manhã, Dória apresentou o plano de desestatização e concessões do governo à diretoria do Banco do Japão para a Cooperação Internacional. E com o banco, o governador também procurou aumentar as exportações de produtos do agronegócio paulista. Na sequência, foi a vez da anfitriã, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, dar as boas-vindas. O tucano aproveitou o momento para propor a criação da Casa São Paulo na capital do Japão, um centro cultural que exponha os 100 anos da imigração japonesa. Amanhã, João Dória tem agenda com investidores na Embaixada do Brasil e visita uma grande empresa do setor de petróleo, gás e de máquinas de infraestrutura. Marcelo Espíndola, enviado especial a Tóquio para o Rede TV News. O ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, deixou a prisão depois de 3 anos. Foi para casa usando tornozeleira eletrônica.
A partir de hoje, Léo Pinheiro passa a cumprir prisão domiciliar. Ele passou por audiência na Justiça Federal de Curitiba, colocou a tornozeleira eletrônica e deixou o local no meio da tarde. Léo Pinheiro foi condenado em 5 ações da Lava Jato e estava preso desde setembro de 2016. O regime do empreiteiro progrediu devido à homologação da delação premiada divulgada na última sexta-feira. Os depoimentos do empreiteiro foram fundamentais nos processos em que o ex-presidente Lula foi condenado na Operação Lava Jato. Um pai e o filho bebê morreram carbonizados em um incêndio no apartamento onde moravam na zona norte do Rio de Janeiro. A dor e o desespero dos familiares durante a retirada dos corpos do prédio. O incêndio começou por volta das 8h30 da manhã e se alastrou rapidamente. O pai, identificado como Bilongo Lando Domingues, de 40 anos, tentou tirar o filho Gabriel Caleb Bilongo, de 1 ano, pela varanda, mas não conseguiu. Vizinhos chegaram a colocar uma escada para tentar socorrer os dois, mas a grade da varanda impediu que eles fossem resgatados. A gente se emociona porque um bebê e um pai tentando salvar o tempo todo. Foi um herói, no meu ponto de vista. E depois que perdeu o neném, ele ficou em pé o tempo todo ali, sem um ar. Aquilo foi marcante, chocante. Jorge é o síndico. Muito abalado, ele relembra o desespero durante a tentativa de resgatar os dois. Só escutei quando ele começou a gritar, o fogo já estava muito alto. Então a grade ali não deixava. O desespero do cara. A família de angolanos vivia há 20 anos no Brasil. Bilongo trabalhava como barbeiro. Segundo amigos, Gabriel sempre foi uma criança muito esperada por todos. Um sonho do casal que tinha se realizado há 1 ano. Tentaram, até conseguiram, não é? Fizeram todos os métodos possíveis e, assim, era um sonho dele. Em todos os momentos que estivemos juntos, ele mencionava muito o nome do filho, falava... Era praticamente a razão da vivência dele. Nós estamos no interior do prédio, no 2º andar, onde essa tragédia aconteceu. Por aqui o cheiro ainda é muito forte. No chão, a gente vê que ainda está todo alagado com a água que os vizinhos tentaram apagar o incêndio. E aqui é o apartamento, que está interditado. E a gente consegue ver que tudo foi destruído pelo fogo. O Corpo de Bombeiros confirmou que levou 14 minutos para chegar ao local após ser acionado devido a uma grande ocorrência na linha amarela. Policiais militares que chegaram primeiro tentaram socorrer pai e filho, mas o fogo estava muito forte. A perícia foi realizada no local e ainda não se sabe a causa do acidente. É um sentimento de revolta e é um sentimento de paralisação mesmo. Provavelmente, muita negligência está por cima de tudo isso. Subiu para 14 o número de mortos do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. O corpo de Áurea Martins de Oliveira, que tinha 98 anos, está aqui no Instituto Médico Legal. Ela morreu em um hospital da Zona Sul do Rio, para onde foi transferida após o incêndio. Uma outra idosa, que não teve o nome divulgado, morreu hoje pela manhã em outro hospital. O corpo ainda não veio para o IML. Segundo a direção do Hospital Badim, mais 7 pacientes transferidos receberam alta. 43 permanecem internados em outras unidades do Rio. Dos 21 colaboradores que estavam hospitalizados, 12 já receberam alta. Hoje, peritos estiveram mais uma vez no Badim. Eles estavam acompanhados de engenheiros da empresa que faz a manutenção do gerador, onde o incêndio teria começado, e levaram do local algumas peças do equipamento. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini, para o Rede TV News. O reitor da Universidade Brasil, José Fernando Pinto da Costa, virou réu por ameaçar alunos que denunciaram excesso de matrículas num curso de medicina em Fernandópolis, interior de São Paulo. De acordo com o Ministério Público Federal, o reitor ameaçou 4 alunos da graduação do curso de medicina da Universidade Brasil. José Fernando Pinto da Costa foi preso no início do mês sob suspeita de fraudar bolsas do ProUni e do FIES para o curso de medicina da faculdade. Agora, o reitor virou réu em uma ação penal por coagir as testemunhas durante a investigação que apura o excesso de matrículas no curso de medicina em Fernandópolis.
Em nota, a Universidade Brasil disse que está à disposição das autoridades para sanar todas as questões envolvidas no caso. O MEC afirmou que será instaurado um processo administrativo para responsabilizar os envolvidos. Segundo a estimativa da PF, o esquema pode ter usado 500 milhões de reais do FIES de forma fraudulenta. A Polícia do Rio cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flor de Lis. O objetivo é esclarecer a morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, assassinado há 3 meses. 4 endereços ligados à deputada federal Flor de Lis foram alvos da ação. Na casa dela, em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde o pastor Anderson do Carmo foi assassinado, foram apreendidos o celular da deputada e o de uma das netas, alguns tablets e um laptop. Flor de Lis estava em casa e acompanhou as buscas. A polícia também esteve neste imóvel da família em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. No escritório do centro, os agentes encontraram documentos e um computador que era de Anderson. A polícia vai tentar rastrear os e-mails e as conversas do pastor. Em Brasília, no apartamento funcional da deputada, foi apreendido o celular da neta Rayane, principal alvo dos investigadores nas buscas de hoje. A assessoria de Flor de Lis disse que a deputada não irá se pronunciar. O crime aconteceu no dia 16 de junho. Os filhos da deputada Lucas e Flávio dos Santos foram presos e aguardam julgamento. A polícia não descarta a participação da deputada, que passou a ser investigada por autorização do STF, já que o crime não está relacionado ao cargo dela. No sábado será feita uma reprodução simulada para ajudar a esclarecer a morte do pastor. Reviravolta na morte da empresária que supostamente havia cometido suicídio em Fortaleza. Vídeos de câmeras de segurança mostram que ela foi agredida pelo companheiro momentos antes de ser baleada. Jamile de Oliveira Correia completaria 47 anos nesta quarta-feira. Ela morreu no dia 31 de agosto com um tiro no peito. A morte era investigada como suicídio. Agora, o namorado dela, o advogado Aldemir Pessoa Júnior, passou a ser tratado como suspeito de feminicídio. Pouco antes das 11 da noite do dia 29 de agosto, imagens das câmeras de segurança do condomínio onde ela morava, numa área nobre de Fortaleza, mostram a empresária com o namorado dentro do carro. Ele faz um movimento brusco com o braço, o que parece ser um soco no rosto de Jamile. O carro entra na garagem. Outro vídeo mostra a empresária entrando no elevador. O namorado aparece em seguida, mas ela já havia subido. Dentro do elevador, Jamile coloca a mão no rosto seguidas vezes, ajeita a roupa e retira um anel da mão direita. Aldemir não sobe pelo elevador, mas pouco depois da meia-noite, as imagens mostram o filho de Jamile, de 14 anos, arrastando a mãe ferida. O namorado aparece e ajuda o menino a carregar a mãe. O elevador se abre e os dois carregam Jamile para fora. A empresária tem manchas de sangue no peito e um hematoma no olho esquerdo. Ela foi levada para este hospital e morreu um dia depois. Por nota, a Polícia Civil diz que segue apurando o crime. O advogado Aldemir Pessoa Júnior já prestou depoimento. Pelo segundo dia seguido, policiais fizeram uma operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Moradores voltaram a registrar tiros. A operação policial teve apoio de helicópteros. Segundo a corporação, a ação é uma continuidade das investigações que apuram lavagem de dinheiro envolvendo traficantes. Assim como ontem, a estação do Jacarezinho foi fechada e a circulação de trens parcialmente interrompida pela Supervia. Ontem, na operação, 4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. Entre os mortos está um adolescente de 15 anos. A polícia prendeu hoje um bandido acusado de praticar vários assaltos na capital paulista. A especialidade dele era saidinha de banco.
Israel Nogueira Filho foi identificado com a ajuda de câmeras de segurança. Durante os roubos, ele costumava usar um boné branco. Neste vídeo, gravado em agosto, na zona norte da cidade, ele aparece abordando o dono de um carro preto. O motorista tinha acabado de deixar o banco com R$5 mil. Com um revólver, ele obriga a vítima a entregar o dinheiro. Depois, sobe na garupa da moto e foge. A moto e a arma usadas pela dupla foram apreendidas. O comparsa de Israel é procurado. Criminosos usaram um táxi roubado para furtar pessoas na rua em São Paulo. Uma das ações foi gravada por câmeras de segurança. O roubo aconteceu pouco depois das 6 da manhã de ontem. Mãe e filho caminham pela calçada. De repente, o táxi surge em alta velocidade e para ao lado de uma árvore. O assaltante abre a porta traseira do carro. A mulher e a criança se assustam e tentam correr, mas são impedidas pelo ladrão. Ele rouba a bolsa da vítima e volta para o carro. Os criminosos estão foragidos. O táxi foi recuperado e a mulher não prestou queixa à polícia. Um espetáculo de cor e beleza mudou a paisagem e a rotina de quem caminha por muitas cidades brasileiras. A temporada dos ipês inspira e encanta em meio à correria do dia a dia. O céu pintado de rosa já é um anúncio. Vem chegando a estação das flores. É bacana, né? Que enfeita, né? Eu posto nas redes para mostrar, né? Como que tá chegando a primavera, bem colorido, os ipês, né? É a temporada dos ipês. Eles começam a florescer em junho e seguem assim até o início da primavera. Colorido que ainda vai continuar nas próximas semanas e ajudar a quebrar um pouco da rotina de quem vive aqui na cidade. A gente nem preocupa se está no trânsito ou não, a gente fica só contemplando a paisagem. Maravilhoso, só de ver essa paisagem, essas coisas mais lindas, essas flores aí, para mim é uma maravilha. Eles só florescem nessa época do ano porque eles precisam de estresse. Eles precisam de tempo seco e de baixa umidade relativa do ar para poder florescer. Aqui em Belo Horizonte, eles estão em cada esquina, nos jardins, nos parques, nas praças. A Amanda veio visitar um dos cartões postais da cidade e se encantou com esse ipê amarelo. Esses ipês estão desabrochados, maravilhosos aqui. E é muito lindo contemplar essa beleza. O ipê amarelo é considerado a árvore símbolo do Brasil. Ter uma flor com uma característica tão forte presente em várias partes do nosso país, eu acho que é uma coisa bem bacana. O branco é o mais raro. Que eu vejo essas árvores rosas, amarelo, agora o branco eu nunca vi não. E o rosa é o mais tradicional aqui nas ruas de BH. E quando as flores começam a cair, se transformam em um tapete de cores. Bonito demais de ver. Colore a cidade inteira, é maravilhoso. Quando a gente vê esse tapete rosa que acaba aparecendo, é uma coisa tão bonita, faz muito bem pra gente. E chegou a hora de saber como vai ficar o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Não se fale em outra coisa que não seja que calor é esse, não é mesmo? Em Cuiabá não fazia tanto calor assim há mais de 100 anos. A temperatura chegou aí aos 42,3 graus, muito quente. Esse calorão continua no centro-oeste do Brasil, inclusive Cuiabá deve bater esse recorde. A máxima prevista para amanhã é de 42 graus, mas deve passar disso. Em Campo Grande, muito sol, calor de 39 graus. Em Goiânia faz 38 graus. Nas outras regiões do Brasil, as temperaturas seguem altas também, viu? O dia já começa quente em São Luís e Fortaleza, com mínima de 26 graus. Pelo norte do Brasil, calor e alta umidade vão provocar pancadas de chuva a partir da tarde, mas nem assim vai aliviar o calorão. Máxima de 36 graus em Porto Velho. Em Palmas, não chove, dia muito quente e seco e máxima de 38 graus. Mais sol, mais calor para o sudeste do Brasil. Capital paulista vai ter mais um dia muito quente e seco, com 35 graus de máxima. Mesma coisa em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, a temperatura deve ficar acima dos 37 graus. Além do calor, o ar seco continua atuando em grande parte aqui do Brasil, em todo esse amarelão do mapa. Em algumas cidades, principalmente aqui no interior, não chove há muito tempo. Com isso, nesses locais, a população tem vivido dias aí com clima de deserto. O índice de umidade relativa
relativa do ar tem ficado na casa dos 12%. É situação de emergência, de alerta, e com clima seco desse jeito, é importante tomar alguns cuidados aí com a saúde. Se hidratar bem, beber bastante líquido, umidificar o ambiente, evitar sair na rua no período mais crítico aí, entre 10 da manhã e 4 da tarde, vale usar soro fisiológico e, olha, atenção redobrada com crianças e idosos. Agora, no sul do Brasil, a situação é bem diferente, viu? Hoje o dia amanheceu com chuva em várias cidades gaúchas. Em Bento Gonçalves, por volta das 11 da manhã, o dia virou noite, escureceu e muitas cidades tiveram aí chuva de granizo. Algumas casas ficaram destruídas por conta do tamanho das pedras de gelo. Essas instabilidades vão ganhar ainda mais força amanhã sobre o sul do Brasil, por isso tem alerta para chuva forte, com raios e ventos que podem passar de 80 km por hora, principalmente em Santa Catarina. Na capital gaúcha, em Porto Alegre, portanto, os próximos dias serão com chuva, máxima de 24, 25 graus e mínimas entre 12 e 14. Em Florianópolis, Santa Catarina, a mesma coisa, chuva e temperaturas entre 23 e 24 graus, bem mais fresquinho que o restante do Brasil, que continua muito quente. Amanhã eu tô de volta, uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. O governo do Irã descartou dialogar com os Estados Unidos após ter sido acusado de participar dos ataques às instalações de petróleo sauditas. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que todas as autoridades do país concordaram em não conversar com Washington sobre o ataque na Arábia Saudita. No Twitter, o líder iraniano escreveu que negociar significa ceder a imposições e mostrar o sucesso da política norte-americana de pressão. O Ayatollah disse, no entanto, que poderia haver uma reunião entre os dois países se os americanos retomarem o acordo nuclear firmado em 2015. No ano passado, Donald Trump provocou uma crise diplomática quando retirou os Estados Unidos do tratado e reimplantou sanções contra o Irã. A tensão entre americanos e iranianos aumentou depois do ataque contra duas instalações da maior petroleira do mundo, na Arábia Saudita, no último sábado. Os rebeldes do grupo Houthi, do Iêmen, assumiram a autoria. A ação teria sido mais uma resposta contra a Arábia Saudita, que defende o governo iemenita e ataca os insurgentes. Ontem, o governo americano, parceiro dos sauditas, acusou o Irã, que é alinhado com o grupo Houthi. E hoje baixou o tom. O porta-voz da Casa Branca disse que oficiais dos Estados Unidos estão investigando o caso e que ainda não dá para afirmar que o Irã é o culpado. Ele também afirmou que o presidente está sendo cauteloso. O governo iraniano continua negando qualquer envolvimento. O atentado cortou em 5% a produção mundial de petróleo e fez os preços dos barris dispararem. Foi a maior alta desde a Guerra do Golfo, em 91. Hoje, no entanto, houve uma queda no valor do combustível. E o ministro da Energia da Arábia Saudita anunciou que as instalações petroleiras já retomaram parte da produção interrompida. Ainda assim, aqui nos Estados Unidos, os preços da gasolina devem aumentar nos próximos dias. A Califórnia e outros estados da costa oeste, que dependem da importação do combustível da Arábia Saudita, podem ter um reajuste equivalente de até R$1 por galão. No Brasil, a Petrobras afirmou que, por enquanto, não vai reajustar os preços da gasolina. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Após a disparada de ontem, as ações da Petrobras acompanharam os preços internacionais do petróleo e fecharam em baixa. A queda do valor do barril veio depois de o governo da Arábia Saudita assegurar ter restabelecido parte da produção. As ações ordinárias da Petrobras encerraram o dia em baixa de 1,55%, negociadas a R$ 30,52. O governo saudita fala em cerca de um mês para voltar a produzir o mesmo volume de petróleo que produzia antes de ser atacada. O quadro provocado por esse atentado ainda é fluido. Por enquanto, não há esboço de retaliação militar contra o Irã, que possui, aliás, uma enorme frota de modernos drones de longo alcance
capazes de driblar sistemas de defesa. Como o quadro é tenso, uma pequena faísca poderá detonar um processo bélico maior que uma possível retaliação específica em um lugar específico. O governo brasileiro aparentemente espera a poeira assentar para decidir se aumenta o preço dos combustíveis. O Haiti teve mais um dia de protestos por causa da escassez de combustível no país. Manifestantes marcharam pelas ruas da capital Porto Príncipe e colocaram fogo em pneus. Houve confronto com a polícia. Nos postos de gasolina, as pessoas aguardavam em enormes filas na esperança de conseguir abastecer os veículos. O governo haitiano deve milhões de dólares aos fornecedores de combustível e, por isso, o país está sem estoque. A crise começou após a Venezuela encerrar o programa de combustível subsidiado a países da América Central no ano passado. O Talibã reivindicou a autoria de ataques contra o comício do presidente do Afeganistão, que deixaram 48 mortos. O primeiro ataque ocorreu durante um comício do presidente Ashraf Ghani na província de Parwan, ao norte do Afeganistão. Um homem-bomba atacou os guardas presidenciais e detonou explosivos. 26 pessoas morreram no local e 42 foram socorridas. O presidente não se feriu. Algumas horas depois, um segundo ataque à bomba próximo à embaixada dos Estados Unidos em Cabul matou 22 pessoas e deixou outras 38 feridas. Entre os mortos estão 6 membros das forças de segurança. Os atentados ocorrem 11 dias antes das eleições no Afeganistão, marcadas para 28 de setembro. O Talibã afirmou que os atentados foram contra o ato eleitoral e disse que já tinha advertido a população a não participar dos comícios. Em agosto, o grupo anunciou um boicote à votação com ataques violentos, por considerar que as eleições no país são manipuladas por potências estrangeiras. Hoje, pela segunda vez no ano, Israel realizou eleições gerais. Em abril, o partido do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, obteve mais votos, mas não conseguiu formar uma coalizão de governo. Então, novas eleições precisaram ser convocadas. Veja os detalhes com o correspondente Luciano Júnior. Apenas 5 meses após irem às urnas, hoje os israelenses votaram novamente para definir os membros do parlamento do país e, consequentemente, eleger o novo primeiro-ministro. O atual premier Benjamin Netanyahu votou logo cedo em Jerusalém. No poder há 10 anos e candidato do partido conservador Likud, se vencer, Netanyahu entrará no 5º mandato consecutivo. O opositor Benny Gantz, principal adversário do atual primeiro-ministro, votou em Tel Aviv e pediu por mudanças no governo. O ex-oficial do Exército é membro do partido de centro-esquerda Azul e Branco. Voto na urna, os 2 candidatos foram às ruas para fazer campanha e pedir que as pessoas comparecessem para votar. Netanyahu em Jerusalém e Gantz em Tel Aviv. Em jogo estão as 120 cadeiras de um parlamento que, segundo as últimas pesquisas, está extremamente equilibrado. Prévias de boca de urna indicam que o partido de Gantz deve eleger uma cadeira a mais que o de Netanyahu. De qualquer forma, qualquer um que vença vai depender de uma coalizão com aliados para governar e indicar o novo premier. Conservador e pouco aberto a questões que envolvam a paz entre judeus e palestinos, Netanyahu tem a simpatia de um eleitorado ortodoxo e de partidos religiosos. Ele enfrenta, porém, um processo de suspeita de corrupção, abuso de poder e mau uso de dinheiro público. Em sua última promessa de campanha, disse que vai anexar partes da Cisjordânia. Já Gantz se considera moderado e atrai eleitores que defendem um Estado laico, sem interferências religiosas. O resultado oficial deve ser divulgado amanhã. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News.
A Suprema Corte Britânica começou hoje a analisar se a suspensão do parlamento imposta pelo primeiro-ministro Boris Johnson é legal ou se deve ser interrompida. Ao abrir a sessão, a presidente da Suprema Corte ressaltou a dificuldade do tema e disse não estar preocupada com questões políticas, e sim com um debate legal sobre a suspensão de 5 semanas do parlamento. Durante 3 dias, 11 juízes vão ouvir argumentos do governo e da oposição. A decisão final deve ser divulgada na quinta-feira. Do lado de fora da Suprema Corte, em Londres, um grupo de manifestantes protestou contra o primeiro-ministro Boris Johnson. No final de agosto, ele conseguiu o apoio da Rainha Elizabeth para suspender o parlamento do dia 9 de setembro a 13 de outubro. A medida tenta barrar os esforços de deputados da oposição para impedir que o Brexit seja oficializado no dia 31 de outubro. O número de imigrantes cresceu mais rapidamente do que a população mundial nos últimos 9 anos e alcançou a marca dos 272 milhões em 2019. Um relatório divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas revelou que, atualmente, os imigrantes representam 3,5% da população mundial. A Europa é o continente que abriga o maior número de imigrantes, seguido pela América do Norte, Norte da África e Ásia Ocidental. Metade dos 272 milhões de imigrantes do mundo vivem somente em 10 países. Estados Unidos, que concentram a maior parte dessa população, Alemanha, Arábia Saudita, Rússia, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, França, Canadá, Austrália e Itália. O porta-voz da ONU destacou a contribuição dos imigrantes na história. Afirmou que eles preenchem parte do mercado que muitos trabalhadores locais não queriam ocupar e estimulam o comércio a partir das conexões que trazem de seus países de origem. E nós vamos voltar a Brasília com a repórter Caroline Aguiar, que acompanha no Senado a votação do projeto que altera a legislação eleitoral. Caroline, alguma novidade aí? Não vai eleger suas bancadas. Não mudemos em 2022. Partido que não fizer... Oi, Boris. Bom, a votação acabou agora há pouco, o texto foi aprovado, a votação foi simbólica, ou seja, não teve o registro eletrônico dos votos dos senadores, então por isso a gente não tem um placar, mas vários senadores fizeram questão de registrar que votavam contra esse texto. Agora ele volta para a Câmara e a Câmara pode alterar essa proposta. Lembrando que esse texto já veio da Câmara, já foi votado lá uma vez e veio prevendo várias mudanças na regra eleitoral, inclusive mudanças que fragilizavam a prestação de contas, diminuíam a transparência dessa prestação de conta das eleições e, por isso, o Senado resolveu tirar todas essas mudanças do projeto e o texto que foi aprovado agora há pouco prevê apenas que vai haver um fundo eleitoral para financiar a campanha de 2020. E esse fundo, por acordo, deve ter o mesmo valor de 2018, que é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E vale a gente ressaltar que essa votação, esse acordo que foi feito aqui no Senado, acaba representando uma derrota para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque eles vinham ao longo do dia defendendo esse texto e tentando articular a aprovação do jeito que ele tinha feito da Câmara. Então, acabou havendo uma revolta, uma debandada aqui no Senado e derrotando os dois presidentes aqui do Congresso. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Neste mês, o mercado público mais antigo do país completou 144 anos de existência. É o mercado de São José, que fica no Recife e é tombado como patrimônio histórico. Sua base toda em ferro tem origem neoclássica, assim como os mercados europeus do século XVIII. Ele é um mercado construído em ferro, sofreu a influência e a orientação do engenheiro Louis Léger Vautier, que nessa época residia na França. Ele adaptou a toda aquela estrutura à situação de uma cidade tropical, que é o Recife. O mercado de São José é um dos poucos no Brasil e no mundo que ainda preserva sua característica original. Caminhar por esses corredores é fazer uma verdadeira viagem no tempo. São mais de 300 boxes espalhados pelos 3.500 metros quadrados de pura tradição. Cada um desses boxes representa uma história de vida e muitas lembranças boas de quem convive diariamente neste lugar.
Seu José Rubem, um dos comerciantes mais antigos por aqui, vende confecções há mais de 50 anos. Os turistas que vêm visitar o mercado, que vêm aqui para o Nordeste, para Recife principalmente, TV, tá vendo, os casarões antigos e esse inserido, né, um casarão do século XIX. E por falar em turista, parece baiano, visitar o mercado é levar um pedacinho de Pernambuco na bagagem. Bastante diferente, várias coisas que aqui lá na Bahia não se encontram. Chegando aqui, a gente viu várias coisas, tanto que a gente já está levando alguns presentes para os colegas lá também. Para o professor de karatê Jonas Correia, pernambucano que mora nos Estados Unidos, voltar ao mercado para levar umas lembrancinhas é retornar às suas origens. É um reencontro com minha raiz, né, com minha cultura, e eu posso encontrar muita coisa que eu não consigo encontrar lá. Então... É uma das joias da cidade e um ponto de congraçamento da nossa população. Dizem que o que tem de melhor no mercado público está em São José. Ela é a deusa do mercado São José. Eu sei de tudo, só você de onde ela é. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.